Bom dia a todos vocês que visualizam meus vídeos, bom dia a todos os inscritos do canal. Estou aqui para responder uma pergunta de um internauta que me fez no TikTok e aqui no YouTube, referente ao narcisista. Ele fez essa seguinte pergunta: qual o risco que eu posso correr me relacionando com uma pessoa narcisista em contrair uma doença sexualmente transmissível? A porcentagem do risco é 100%, porque o narcisista ele não tem uma pessoa só, ele faz triangulação, ele tem várias vítimas na sua prateleira, né? Você é apenas mais um, né? Eu falo pela minha experiência própria que eu convivi com narcisista. Hoje eu consigo identificar um narcisista só na primeira conversa, né? No primeiro diálogo que eu tiver com a pessoa, eu já sei que ela é narcisista, consegui identificar, estudo e me aprofundo muito em cima disso. Mas vamos lá, o narcisista ele é um ser tão podre, né? Que ele usa a noite como uma forma de se camuflar para poder manipular várias pessoas nas redes sociais. Ele frequenta sauna, frequenta cinemas, ele não tem opção sexual definida, para ele tanto faz homem, tanto faz mulher. O que ele busca não é uma relação afetiva, o que ele busca é suplemento. O que é suplemento para um narcisista? Suplemento para um narcisista é uma coisa que ele não tem, que a outra pessoa tem, que possa oferecer a ele, né? Que ele possa tirar, que é o brilho, a vontade de viver, a pessoa que é feliz, a pessoa que tem empatia, a pessoa que tem uma questão financeira ótima, uma pessoa que é bem estabilizada no seu psicológico, né, na sua vida financeira, uma pessoa que pensa em sonhar, em ter uma família, ter algo sério com alguém. É o que ele busca, é isso nas pessoas, para destruir a autoestima da pessoa, colocando a pessoa lá embaixo. No início, o relacionamento com o narcisista é a melhor coisa, porque ele vai te dar o love bomba, né? O que é o love bomba de um narcisista? O love bomba de um narcisista, ele te elogia, te coloca lá em cima no pedestal, fala que você é o amor da vida dele, que você é a pessoa maravilhosa que ele encontrou, né? Eu falo porque eu convivi com o narcisista, e o narcisista é o ser mais podre que existe na face da terra. É uma pessoa trevosa. O sexo com o narcisista, a primeira noite de sexo que você tiver com o narcisista, vai ser a melhor transa da vida. Mas quando você terminar, você parece que você está carregando uma tonelada de cimento na sua costa, porque ele é um ser, ele não é um ser de luz, ele é um ser trevoso, ele é um ser que suga toda a sua energia, todo o seu brilho, toda a sua essência, toda a vontade de viver. É o podre do narcisista. O podre do narcisista, a vida dele é em sauna, é em cinema, gay, entendeu? Procurando pessoas vítimas, né? E a chance dele colocar a doença é 100%. Eu, graças a Deus, passei por um período tão difícil quanto eu dei o descarte primeiro no narcisista. O narcisista sabia aonde eu trabalhava, tinha contatos com meus amigos, e aí começava a ligar para meus amigos, pede para ele voltar para mim, que eu amo, que ele é o amor da vida dele, né? E isso é aquilo, um monte de história. E aí descobriu aonde eu trabalhava, fez campanha na porta do meu trabalho pedindo para que eu voltasse, né? Que eu era o amor da vida dela, e aquele inferno é o love bomba que ele usa, né? Elogiando você, colocando lá em cima. E vários contatinhos que ele age da mesma forma com todos. Então nessa época aí, eu tive, graças a Deus, um Deus e a força dos sagrados que me protegeu, porque eu não contraí uma doença. Fiquei com aquilo na cabeça, quase entro em depressão, cheguei a entrar em depressão, né? Cheguei a fazer tratamento, mas eu fiquei na cabeça se eu fazia o teste de HIV, se eu não fazia, porque teve relatos, né, de uma vítima que se encontra com ela aí sendo suplemento, né, sexual dela, porque essa pessoa não sai de sauna, essa pessoa não sai caçando, não sai de aplicativo de relacionamento, é uma pessoa podre, né, uma pessoa que tem vários contatos, né, tem uma prateleira de pessoas que manipula, né? E para você identificar um narcisista, né, a melhor forma é você analisar o começo do relacionamento, porque ele vem com vários tipos de difamação dos ex-passados, né, das ex-esposas, dos ex-esposos, tanto faz mulher, tanto faz homem. Eles começam a difamar aquele passado deles, né, ou delas. Ah, fulano fazia isso, fulano me bloqueava, fulano me traía. Tudo mentira, né, que ele tenta colocar na sua cabeça que ele sempre foi a vítima e aquela pessoa que largou ela, ou que ela descartou, né? Porque geralmente ou a pessoa, né, percebe, quando a pessoa percebe rápido, descarta ele e bloqueia e some, é contato zero, para poder você se livrar do podre do narcisista. Então, quando ele recebe o descarte, ele tenta de todo jeito trazer aquela pessoa para sua vida, né? Para poder ele ter o prazer de descartar.
porque ele não aceita a rejeição, não aceita o descarte de forma alguma. Então, quando você conhecer uma pessoa, que a pessoa chegar falando do seu passado, da sua ex-esposa, que era alcoólatra, louca, usava droga, não prestava, não fazia nada dentro de casa, e colocando ele lá em cima no pedestal como vítima, tenha medo, saia fora, porque é uma pessoa narcisista. Da mesma forma que ela difama a ex ou ex, ela vai fazer contigo. Isso é uma experiência própria do que eu vivi. E a chance de você pegar uma doença é 100%. Na época que eu estava com essa pessoa que hoje tem um trouxa, né? Um trouxa, vamos falar assim, um trouxa. Porque a pessoa que é usado se entrega para um narcisista em troca de quê? De ostentação, de um padrão de vida que ele não pode ter, fica sendo humilhado, depressão, não tem uma roupa para vestir, porque o narcisista é assim, ele tira tudo seu. Você fica financeiramente zero, você fica cego, você fica maltratado, mal vestido, parecendo um louco. O narcisista, a intenção do narcisista é ele largar louco. Então essa pessoa que hoje se encontra lá, né, sendo prisioneiro dessa narcisista e desse podre, né, que não pode nem ser chamado de ser humano, tinha comentado para mim de que tinha pegado cifre. E nessa época, essa pessoa podre, que se chama de lixo, que eu devo chamar de lixo, né, que é o tal do narcisista, estava comigo. Então eu fiquei nesse receio assim de fazer o exame e constar um HIV, mas graças a Deus e as minhas amizades, né, tem um advogado excelente, né, que sempre conversa comigo, sempre me dá apoio, um grande amigo. Aí falou disso, ó, eu acho melhor você criar coragem e ir fazer o teste de HIV, né, porque se você tiver, você procura se tratar e não contaminar outras pessoas, né. Fui lá, criei coragem, fiz, graças a Deus não custou nada em minha vida, né, mas essa pessoa na época estava com cifre, espalhando aí para todo mundo. Já encontrei vários tipos de pessoas questionando, né, perguntando a forma, né, que ela me tratava. Eu falei que não, no começo foi love bomba, né, me tratou bem, super bem, mas depois, quando eu descobri as traições, fui procurar me aprofundar como era tão podre o tal do narcisista, foi que eu fui descobrir que essa pessoa é um narcisista de carteirinha, nojento, podre, uma alma cebosa, né? Não tem opção sexual nenhuma, tanto faz travesti, tanto faz gay, tanto faz mulher, tanto faz homem, porque o que ele busca é suplemento, né? Uma pessoa zero, uma pessoa vazia, uma pessoa podre, uma pessoa que não tem empatia. Você pensa que narcisista é feliz? Narcisista é um ser podre. Narcisista é um ser sofredor, ele não é feliz, ele busca pessoas, né, ter sexo com várias pessoas, com camisinha, sem camisinha, sauna, cinema. Em tudo que é lugar ele está procurando suplemento, procurando pessoas para poder suprir aquela necessidade, aquele vazio que ele tem. É o tal do narcisista. É um ser mais podre, demoníaco que tem, é o narcisista. E para você se livrar disso, você tem que ter contato zero, bloquear em tudo que é lugar e esquecer que aquele ser podre passou pela sua vida. É o conselho que eu dou, é esse: não faça sexo com pessoas narcisistas sem camisinha, porque você está colocando sua vida em risco, porque a chance de você contrair um HIV, contrair uma doença sexualmente transmissível é 100%, porque ele faz sexo se brincar todo dia. Ele não faz sexo por prazer, por amor, ele faz por suplemento para poder preencher aquele vazio, que é um vazio tão grande que ele é um ser demoníaco. Ele é um ser que não tem brilho, não tem empatia, ele é um anjo que foi jogado na terra, expulso do céu, para vir destruir a essência e o brilho das pessoas aqui na terra. É o ser podre, um ser que pode ter chamado de lixo. É o tal do narcisista, é o pior lixo que existe. E se você gostou e se identificou com esse vídeo, curta, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like e compartilhe, para chegar a mais gente que seja vítima dessas pessoas e se consiga, né, se sair desse ciclo abusivo, desse ser podre chamado narcisista. Mas a chance que eu tenho para dizer para você de você contrair uma doença sexualmente transmissível com um narcisista é 100%, porque ele tem várias pessoas. Você quer conhecer? Pega o celular do narcisista, que você vai ver o quanto de contato, tanto de nudes que eles trocam, que ele manda para várias pessoas. O narcisista, ele não dorme, é a noite toda caçando pessoas em aplicativo. Se brincar, ele passa o dia todo transando para saciar aquele desejo dele, aquele vazio podre que ele tem, aquela rejeição que ele tem, porque ele é um ser que ele sabe que ele vai para o inferno, ele não tem alma nenhuma, e ele causa até câncer nas pessoas. Coitada da família de um narcisista, porque são todas manipuladas por ele ou por ela, porque eles são bom manipulador, bom mentiroso, bom ator. É o tal do narcisista. Eles são mentirosos compulsivos.
é o tal do narcisista. Eu falo porque eu me aprofundo muito em estudar, em querer saber tudo sobre o narcisista, entendeu? Eles são golpistas, são aproveitadores, são mentirosos, são o principal transmissor de doença é o tal do narcisista, porque ele faz sexo em camisinha, sauna, cinema, aonde tem pessoas que ele pode conseguir pagar, eles gostam de pagar para ter relação sexual, para poder atrair com um papinho de pessoas, né, mau caráter, que ele tenta ser uma pessoa, um personagem, que ele é o transtorno de dupla personalidade, o conhecido, é o TDI, né, que é o transtorno de dupla identidade, é o tal do narcisista. Ele consegue manipular. Até o psicólogo e o psiquiatra tem medo de atender um narcisista, porque fala que eles são um demônio. Ele distorce toda a realidade, tudo, e a difamação que ele usa, viu? Porque eu fui vítima de difamação também, mas não me importo não. E outra coisa, quando você se sai de um narcisista, a sua vida, a tendência é progredir. Quando eu saí da vida do narcisista, que eu disse, hoje chega, né? Eu quero que ele se dane lá na casa do caramba, esses podres de narcisista. Narcisista, tanto faz homem e mulher, tudo é a mesma coisa, o nome é narcisista, entendeu? A minha vida subiu, hoje eu sou feliz, tenho uma pessoa que me ama do meu lado, né? Agradeço a Deus por tudo, né? Graças à minha família, graças ao sagrado. Mas quando eu tomei a decisão, que eu estava lá no fundo do poço, que é onde o narcisista queria me ver, mas Deus foi, me deu a mão e me levantou, e hoje eu sou outra pessoa. Progredi, tenho minha moto, tenho minha casa. Minha vida cresceu. Quando você se liberta desse podre, desse narcisista, a sua vida, a tendência é progredir. Então saia desse ciclo abusivo, porque a chance de você contrair uma doença de um narcisista é 100%. Eu falo porque eu convivi com um ser podre, um ser trevoso, que hoje está aí solto, que deveria ter uma justiça para punir esse povo podre chamado narcisista, que vive na vida das pessoas manipulando, mentindo, enganando, roubando sentimento, roubando brilho, a essência das pessoas, deixando as pessoas lá embaixo. Tentaram me destruir, mas não conseguiu. Eu tô aqui de pé para contar a história, feliz, e vamos para frente, vamos curtir e compartilhar esse vídeo. E um abraço a todos e um beijão.